Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo mais uma vez aqui ao nosso bate-papo. Aqui é o canal onde você entende como os gestos ao escrever vão falar da sua personalidade, vão te ajudar a ter desenvolvimento pessoal, bem-estar, melhorar os seus relacionamentos. Se você é nova e acabou, ou novo, acabou de chegar aqui, então eu vou te dar uma sugestão. Clica aqui embaixo e se inscreve no canal. Aproveita, já dá um joinha, porque isso faz com que o YouTube entenda que esse é um conteúdo que te interessa e que vai ser útil para você. Então, toda vez que eu postar um vídeo ou que eu colocar aqui um novo conteúdo, você vai ser informado, notificado, tá bom? Se você já está aqui, já conhece o conteúdo, aproveita, então também já dá o teu joinha para que a gente possa ser conduzido para um trabalho cada vez maior, atingir o maior número de pessoas. Eu, como especialista da escrita, quando comecei a fazer esse trabalho há anos atrás, eu queria muito que o maior número de pessoas pudesse descobrir que na letra delas, nos gestos ao escrever, tinham informações preciosas que vão ajudar você a viver melhor, a ter uma vida mais leve, com mais liberdade e também você poder melhorar os seus relacionamentos. Porque à medida que você faz as pazes com você, você vai fazer as pazes com as pessoas também. E isso é precioso. Então, vamos lá, porque hoje eu trouxe um tema muito legal. Um tema que muitas pessoas me perguntam, me falam, que é assim, Letícia, como eu posso superar o medo de falar em público? Se você sofre também desse problema, dessa dificuldade, comenta aqui, conta como é isso para você. Muitas pessoas sofrem isso de uma maneira forte, de maneira que elas perdem oportunidades e até acabam perdendo emprego também. Eu sou muito procurada, inclusive por executivos que se sentem inseguros de falar numa reunião com o cliente ou apresentar um projeto. Então, talvez você esteja pensando que, pelo fato de ser líder ou de estar numa posição onde tem mais visibilidade, que tem que estar num palco, ou liderar reuniões, isso faz com que a pessoa automaticamente se sinta super bem em falar em público. E a realidade é que não é assim. Isso está vinculado no nosso cérebro a uma área muito mais primitiva, que é a nossa parte social. O que é isso? Lá atrás, na pré-história, quando o homem tinha que se relacionar em grupos, isso tinha a ver com a sobrevivência deles. Se ele não se relacionasse no grupo, ele morreria. Então, por exemplo, imagina que para sobreviver você tinha que estar dentro de uma comunidade. Você devia ter uma família para você poder ter um lugar para dormir, você deveria ter um lugar para você poder comer. E essa socialização, meio que forçada do ponto de vista de sobrevivência, fez com que a gente hoje sempre tivesse essa sensação de que eu quero, e eu desejo, e eu almejo pertencer a grupos. Isso é muito natural e se a pessoa diz assim, eu não ligo, não estou nem aí para isso, a gente vai falar de um comportamento social que nós chamamos de repressão, reprimido. Porque, de alguma maneira, todos nós precisamos da convivência social. E o medo de falar de público, com o público, estar no palco e falar com as pessoas, está vinculado a essa região do nosso cérebro bastante, vamos dizer, de sobrevivência. Então, o que que acontece quando você está com medo que pode acontecer alguma coisa com você que fere a sua sobrevivência? Automaticamente vai te dar sua dor, vai te dar uma certa dificuldade de respirar, como se fosse uma ameaça física. Interessante, né? O nosso corpo, ele corresponde imediatamente ao que você está pensando que pode ser. Isso é tão forte que as pessoas que têm esse medo especificamente falando, elas têm grandes dificuldades. E quanto menos elas sabem sobre isso, mais difícil vai ficando, né? Porque aí começam outros problemas decorrentes dessa dificuldade de ter que assumir alguns modelos. E se existe certo comportamento da personalidade da pessoa de aguentar coisas caladas, por exemplo, eu tenho que falar no meu trabalho com o cliente, eu tenho que estar numa reunião liderando e você não gosta ou não se sente bem,
E se você tiver uma personalidade que tem resistência às dificuldades, você pega esse sentimento, joga lá para trás e finge que não está acontecendo nada. Mas ali no fundo, o seu corpo tá doido, né? Teu corpo tá, você tá suando, você sai de um lugar, de uma reunião, você quer tomar um ar, você quer sair daquele lugar, aquilo te sufoca. E com o tempo vira um problema físico, porque obviamente aquilo que a gente tenta calar durante muitos e muitos anos, tempos, e você pode ter aí diversos traços nos seus gestos ao escrever, você nem sabe que você está tentando calar uma coisa que para você está sendo um custo, né? A relação custo-benefício não está valendo a pena. Mas como você precisa trabalhar, você vai lá, engole esse sapo, finge que não está acontecendo nada para os outros, mas para dentro essa carga muito pesada. Então, o medo de falar em público é uma coisa muito frequente, porque está relacionado à sobrevivência, num ponto de vista inconsciente, social da humanidade. Todo mundo quer pertencer ao grupo e a gente quer ser o que? Aceito. No momento da fala, ali onde todo mundo está vendo, você corre o grande risco de não ser aceita, o grande risco de as pessoas não gostarem muito daquilo que você está falando. E claro que isso vai estar expresso nos seus gestos a escrever. Por isso que é importante que você saiba identificar se você tem esses traços, ou, por exemplo, se você tem um colaborador ou uma pessoa que está do teu lado ali que sofre dessa dificuldade. Essa é uma dificuldade que afeta tanto a parte física, psíquica, trazendo muitos males. Então, hoje a gente vai falar especificamente de entender um pouco sobre isso, né? Geralmente, o medo de falar em público, como eu falei, vem umas sensações juntas. As sensações que vêm, que costumam acontecer, é, por exemplo, a mão fica suada, a garganta da pessoa seca, ela quer ficar bebendo água sempre, né? Então, fisicamente acontece isso. Tem pessoas que tremem tanto para falar que a voz fica trêmula. Você percebe aquele esforço que ela está fazendo, às vezes a mão da pessoa treme. E é estranho, né? Porque, na verdade, é só uma conversa com um monte de pessoas na frente. Mas a cabeça dessa pessoa está pensando assim: e se eu não conseguir? E se acontecer tal coisa? E se fulano fizer uma pergunta que eu não sei responder? Nossa, aquelas pessoas estão olhando para mim de uma maneira diferente. Então, esse medo de falar em público é um dos medos maiores, inclusive, das pessoas. Nós temos grandes medos, né? Um deles, e assim, assustadores, você talvez não saiba, você pode pensar que não é, mas é verdade. As pesquisas indicam que, mais ou menos, para você ter uma ideia, 77% da população sofre do medo de falar em público. Mas isso justamente pelo que eu estou te falando. A necessidade de pertencer a um grupo, de ser aprovado, de ter essa aceitação, né? Isso daí é para todos nós. Então, essa pergunta de como eu posso superar esse medo de falar em público, ela é pertinente. E hoje a gente vai entender um pouco mais sobre esse universo e depois nós vamos mergulhar um pouquinho aí nos seus gestos a escrever e ver se a gente encontra alguma coisa. Vamos dar uma investigada aí para ver se a gente acha algo, não só na sua, mas também nas pessoas que você convive. Que você, por exemplo, tenha um cliente ou um colaborador que tem medo de falar nas reuniões, que evita, que quando você passa uma missão para ele, que ele tem que ir no cliente apresentar um projeto, ele tem um jeito de escapar, né? Então, vamos olhar um pouco mais para isso. Qual é o nível de medo que essa pessoa tem? Se isso pode ser um problema maior, porque não é todo mundo que tem o mesmo nível de medo, né? E existe um medo muito mais forte, um medo mais ok, que faz parte, a pessoa supera, tá? Então, medos fortes, por exemplo, como esses que a gente está falando, em que a pessoa tem uma necessidade de mostrar o seu desempenho, que ela depende daquilo, inclusive, para trabalhar, ela depende de que as pessoas entendam o que ela tem para dizer. Além do trabalho, essa exposição, ela pode acontecer, esse medo, sabe quando você vai sair com uma pessoa, você está paquerando alguém, você tem interesse em namorar ou tem um relacionamento mais próximo de alguém, ou uma amizade, você sente aquela sensação, ai, que vergonha,
Ai, acho que eu não vou, a pessoa vai chegar, o que que eu vou falar? E será que ele vai gostar de mim? Que ela vai gostar de mim? Não vai? Como vai ser, né? São, esses comportamentos, eles acabam ficando bloqueados. Então, a gente pode também, você pode, inclusive, estar bloqueando a sua vida por esse medo. O medo de falar em público não só se refere a estar no palco, esse medo é de falar com as pessoas que você vai se expor. Então, isso pode também estar frequente em relacionamentos pessoais, né? Mas no mundo corporativo é muito mais frequente isso, né? E não só no corporativo, mas como na vida acadêmica, na hora que você está lá na faculdade e você tem que apresentar o seu TCC para a bancada. Quem nunca passou por isso, né? Aí você fala assim: não, eu não vou falar. Eu não vou falar, o fulano de tal que fale. Aí a pessoa, não, você vai falar. É só de você pensar, você começa a tremer. Muitas vezes você acaba tendo o quê? Nervoso, um nervoso tão grande que você sonha com aquilo, você fica pensando um tempão. Tipo, no começo do ano o professor já falou que você vai ter que fazer. Aí você falou assim, Senhor do céu, eu vou ter que passar por isso. E aí o que acontece? Você passa o ano inteiro pensando naquilo que lá no final você fala, não quero nem ver. E só de pensar já dispara toda aquela sensação da taquicardia, de falar, meu Deus do céu, né? Por isso que o medo de falar em público também está relacionado à fobia social. Fobia social é um transtorno de comportamento e que afeta muitas pessoas sobre a capacidade delas de administrar as coisas, a capacidade que elas têm de controlar uma situação, de ter uma estabilidade emocional. E algumas pessoas esse medo ele é tão grande que faz com que ela tenha muitos problemas, até de às vezes a pessoa tem que se retratar ou falar algo e piora mais ainda. Então assim, é algo pesado, né, para quem tem, para quem sente isso, é pesado, e a maioria das pessoas tem, né, como eu falei. Esse medo, ele acontece de uma maneira muito mais frequente em jovens e em mulheres, né? Por que em jovens? Porque o jovem, ele ainda está trabalhando as questões internas, na verdade não está trabalhando nada na parte de autoconhecimento, alguns poucos e até natural, né? A gente quando é muito novo, a gente não pensa nisso, a gente está pensando em outras coisas, mas por conta de ser muito jovem, a pessoa sente isso mais forte, a insegurança, a pessoa ainda não sabe qual que é o seu posicionamento, as suas forças, que personalidade ela tem. Ainda falta muita coisa para ela construir, até porque às vezes a personalidade também ainda não está madura. Então, esse comportamento de medo de falar, ou de arrumar um parceiro, ou de se relacionar, até falar com os colegas de sala, pode ser bastante frequente em adolescentes, em jovens, adolescentes e jovens. E nós ainda com essa situação da pandemia piorou, porque os jovens, quando a gente, logo que eles começaram, né, pensa o seguinte, o jovem, o que é importante? Ele pertence a grupos, né? O jovem está sempre procurando o quê? A sua tribo, a galera que ele convive. E quando isso começou a acontecer na vida dessas pessoas, a gente teve um momento de isolamento social. Então, o medo de falar em público vai aumentar grandemente. Se antes as pesquisas indicavam que era 77% das pessoas que sofriam, eu acredito que nos próximos anos a gente vai ter um aumento bastante forte por conta desse momento histórico da humanidade que todo mundo viveu, né? E estar no social, no público, acaba sendo não só um medo de que vão falar de mim, mas agora um medo também do que pode acontecer. Então, se antes você já tinha um medo do que podia acontecer, agora piorou, porque além de você pensar que as pessoas podem pensar, imaginar ou falar de você, da sua capacidade, tem o medo do que? Da aproximação, o medo da conexão, o medo de que pode, sabe aquela coisa? Pode acontecer alguma coisa comigo. Então, acontece o quê? Claro, a pessoa vai ficar com medo de acontecer alguma coisa com ela. E isso vai reverberar, né? Então, por isso que é algo que eu falo sempre. Consciência é o primeiro passo para a cura. Se você tem a consciência, encontra esses traços aí nos seus gestos a escrever, você tem uma grande chance de promover mudanças. Sim, porque se você não sabe, você não está identificando a origem, você não sabe o que é, você só vai ficar sentindo.
E esse sentimento vai repetir, 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 até que muitas vezes as pessoas têm até uma síndrome de pânico, porque esse medo de falar em público, a fobia social, ela gera também grandes transtornos de ansiedade. Percebe que uma coisa está conectada com a outra. Então, se você é um executivo, uma executiva, e já passa por isso, chegou a hora de você olhar para essa situação. Eu conheço muita gente, muita, que são pessoas muito hábeis em diversas áreas, só que nessa ela tem uma dificuldade. E aí ela acha que não olhar para isso, ou simplesmente fingir, sabe, tentar mascarar, isso vai desfazer ou amenizar. E não é isso que vai acontecer. Com o tempo, isso vai sair por entre os dedos, sabe? Todo sentimento que é muito reprimido, conforme o tempo passa, ele vai explodir com tudo, vai explodir uma hora com tudo. Então, uma crise de ansiedade, ao invés de virar só uma ansiedade, um estresse cotidiano, pode virar um transtorno maior, pode virar um pânico, né? E aí você vai ver só o pânico. Você vai esquecer de que você lá atrás já tinha alguma coisa assim, porque você não viu, não apareceu, né? E em relação também fazer vista grossa para algum colaborador ou professores que têm alunos na escola, que têm fobia, que têm medo de falar em público, fala assim, não, vai lá na frente, você tem que apresentar, você tem que se desenvolver. Não é só falar isso para as pessoas, como eu sempre falo, a gente tem que ter uma empatia. Se a pessoa não consegue, é porque ela precisa compreender a origem daquilo. O que funciona para uma pessoa não vai funcionar para outra. Senão a gente era muito fácil de resolver, né? Era só você comprar um livro lá, fulano de tal feliz, sabe fazer isso também, resolvi. E por que que não funciona? Por que que funciona para uma pessoa e não funciona para outra? Por que que umas mudam e outras não? Por que que algumas, para elas, é muito difícil? Porque está sendo trabalhado a origem errada. E quando você está ali com a sua super varinha de poder nas mãos, que é a escrita, quando você está escrevendo, é muito nítido, é fácil identificar que nessa mãozinha aqui, quando você está escrevendo, gesticulando, você vai ver esse traço, a origem dele. O porquê que para você falar em público é tão difícil. E é isso que a gente vai falar hoje sobre o que pode estar te levando a sentir isso. Vamos entender um pouco mais sobre esse assunto e entender essa origem e a gente fala dos traços ao final, tá? As pessoas com essa fobia social, com essa dificuldade de falar em público, não é que elas são tímidas, né? Muita gente pensa assim, Letícia, mas é que eu sou tímida, eu tenho dificuldade de falar mesmo, isso é natural meu. Não, porque a timidez é diferente. A timidez, a introversão são coisas distintas. Parece que é tudo igual, né? Mas não é não. Por que que eu sei disso? Porque quando a gente está escrevendo, tudo isso tem formas muito diferentes. A timidez é diferente da introversão, tá? E a origem de cada uma coisa é também muito diferente. Por isso que a gente tende para entender, nosso cérebro precisa de resumos, né? Ele precisa ninguém consegue entender uma coisa com extremo, detalhes e com muitas posições. Então, para que fique algo didático, as coisas sempre são reduzidas. E conforme você vai tendo mais especialização, quanto mais especialista você for em algo, mais no detalhe você vai chegar. Por exemplo, o meu trabalho, ele é muito especialista. Eu consigo identificar aquela uma coisa que a pessoa está tentando trabalhar há muito tempo e não entendeu por quê, não conseguiu chegar. Por quê? Porque eu sou, né? Não, porque eu tenho um conhecimento muito específico, de forma que esses seus gestos, quando você está escrevendo, que vem direto da sua mente, eu consigo traduzir e compreender da onde que vem esse seu sentimento. Então, as questões de introversão não é a mesma coisa de que vai porque você é introvertido ou tímido, que então é lógico que você é assim. Não, porque tem pessoas que são introvertidas e não têm fobia social, que não têm medo de falar em público, né? E é claro que tem pessoas que, por exemplo, têm medo de falar em público, mas não têm fobia social, entende? Então, a gente tem que levar uma consideração exatamente de cada coisa no seu devido lugar, né? As pessoas com a ansiedade de falar em público, elas têm um negócio muito forte nelas, por exemplo, que é assim, a pessoa sente que ela talvez não tenha um poder pessoal. Poder pessoal é a condição que você sente de desempenhar uma tarefa.
Se você tem uma autoestima fragilizada e você não sente que você tem esse poder na sua mão, essa capacidade, vai ser difícil. E sabe que é tão forte isso nas pessoas que elas têm pensamentos negativos sobre si mesmas, elas acham que elas não conseguiram, e por mais que você fale para a pessoa assim: "Não, você foi super bem, você arrasou, você falou super bem lá na frente", elas não acreditam, porque elas têm uma crença muito fundamentada de que elas não têm a capacidade de fazer isso e que isso não é para elas, né. E é o que acontece dentro aqui da nossa cacholinha. E óbvio que isso vai despertar um grande sentimento de ansiedade, né. E aí a ansiedade durante muito tempo vai causar o quê? Depressão, né. E como eu falei, um possível pode vir aí essa taquicardia e os ataques de pânico, né. As causas, elas são diversas, né, muito, diversas. Como eu falei, a gente precisa mergulhar dentro daquela pessoa para compreender o porquê que aquela pessoa tem aquilo, sabe? Por que que com ela acontece dessa maneira? Mais ou menos, para você ter uma ideia, as pesquisas demonstram que 30% dos casos é de origem genética. Então, por exemplo, você pode ter alguém na sua família que já tenha esse medo de falar em público, que já seja parte do seu histórico, do seu núcleo familiar. Isso nunca foi uma coisa muito normal, né? Pode ser que você tenha isso, né? E pode ser também, por exemplo, que às vezes para você falar com uma, duas pessoas, você não tem vergonha e nem tem problema. O problema é quando você tá lá na frente de um monte de gente, né? E olhar para a sua história da família é importante também. Outra coisa é que as pesquisas também mostram que 70% das vezes isso está relacionado a uma situação muito desconfortável que a pessoa passou e ela tem uma memória, ela tem uma crença fundamentada que ela não vai conseguir. E aí, como eu falei, não adianta você falar que ela foi ótima, porque ela não acredita. Porque uma crença limitante, a pessoa que tem a crença limitante, ela faz de tudo para provar para ela mesma que ela tem razão. Até porque isso faz com que ela tenha segurança de falar: tá vendo? Eu falei que eu não conseguia. Tá vendo? Eu falei que isso não é para mim. E nós estamos falando em desenvolvimento de habilidades. E todas as pessoas conseguem? Sim, se tiver um acompanhamento e se tiver um trabalho para alcançar isso. Não é simplesmente falando, lendo um livro que você vai conseguir fazer isso, porque é igual quando a gente vai na academia. Será que uma pessoa que vai na academia, que vai lá, puxa um peso, fica forte, né, tá lá todo dia fazendo exercício, será que ela não vai ter músculo? Lógico que vai, porque ela tá o quê? Se desenvolvendo, ela tem uma ação voltada a um objetivo. E a mesma coisa acontece para quem quer falar em público, para quem quer se desenvolver, vai ter que encarar os medos. E isso não é fácil, porque o nosso cérebro, lembra, ele gosta de fazer coisas legais, gostosinhas e que não funcionam, que não dão trabalho. Então, você precisa de um certo esforço, né? De um certo desenvolvimento e um acompanhamento para você chegar lá e conseguir fazer essa transição. Por isso que é um trabalho que eu faço bastante individual, personalizado, principalmente com executivos, líderes que precisam desenvolver essa habilidade fortemente, tá? Como então fica essa preocupação agora, né? Como fica essa maneira, Letícia, como que então que eu supero isso? Você deve estar pensando: "Tá bom, eu entendi, que é assim que acontece, eu fico realmente preocupada, preocupado por dias", né, isso é uma característica muito forte. Se você fica preocupada por dias, por você vai falar em tal dia com um cliente, você já está sofrendo hoje, é mais um indício que você tem essa dificuldade da exposição, do falar em público, né. Mas tá bom, então vamos falar vamos logo falar disso. Como que você pode fazer para superar? Primeiro passo é você identificar a causa, a origem, o porquê isso está acontecendo com a sua pessoa, tá? Identificar as situações na sua vida, primeiro passo é uma varredura, sabe? Olhar para trás e falar assim: "Poxa, quando foi a última vez que eu senti isso?". "Ah, faz um mês". "Ah, e antes disso?". "Ah, um tempo". Agora tá bom, então volta na sua mente, quando você tinha 17 anos, isso acontecia, sim ou não? "Ah, não, com 17 anos eu não sentia isso". Opa, então existiu algum momento em que isso aconteceu. "Ah, foi quando eu tinha 23 anos, eu fui pedir aquela menina em namoro e me ferrei".
né? Ou aquele cara, aquele homem que eu estava interessada, eu fui, né? Eu amava tanto ele, tentei, esperava que ele viesse falar, eu tentei, esperava um relacionamento e ele me negou, e pode ser que seja isso, claro, ou então um bullying, sim, um bullying. Hoje a gente chama de bullying, mas antigamente não tinha esse nome, mas existia também onde você tinha na escola, talvez tenha que fazer uma apresentação e todo mundo deu risada. Então, você vai fazer, primeiro ponto, identificar na sua mente situações. Ah, Letícia, mas eu não lembro, etc. Não faz mal, não tem problema se você não lembra. Por isso que a gente tem o método Radek, para que a gente possa te ajudar, para que eu possa te ajudar e a construir essa memória, a reconstruir essa conexão com você mesmo. Por quê? Para você poder transformar, né? O método Radai tem o objetivo de transformar suas experiências para você fluir, para você ter melhor desenvolvimento pessoal e profissional. Essa é a base, né? É o fundamento de a gente construir o nosso autoconhecimento. É assim que a gente melhora profissionalmente, pessoalmente, nas relações, nos contatos com as pessoas. É dessa forma que funciona. Não tem mágica. É construção mesmo, é suor, né? E desenvolvimento. Outra coisa também que você pode identificar, e agora eu vou falar na escrita, né? Que talvez você está falando, ai, tá bom, agora e na letra? Como que eu vou saber isso na minha letra? Como que eu vou saber isso na letra do meu colaborador? Então, vamos lá? Você pede para essa pessoa fazer um textinho para você de aproximadamente 20 linhas, né? Ou se você tiver aí alguns manuscritos, alguns textos dessa pessoa, você pode já dar uma olhada. Mas geralmente o que acontece? A pessoa, imagina que essa aqui é a sua folha, tá bom? Aqui é a folha, e aí a pessoa escreveu e te deu essa cartinha. Quando a pessoa começa a escrever o texto, tá? Imagina que isso aqui é um texto. E aí eu tô escrevendo assim, nananã, tchananã, ó, percebe aqui, ó, minha linha aqui, ó, tô escrevendo. Conforme o meu movimento está indo da direita para a esquerda, percebe o que a minha mão está fazendo, ó. Ó, tá vendo? Ó. Existe um evitamento de fluir para a direita. Você tem que estar de frente para a folha, tá? Você de frente para a folha. Quando a massa de texto estiver bem colada aqui na parte da esquerda da folha, você de frente, do lado esquerdo, ó, tá muito apertadinha, tá vendo, ó? Aqui. Imagina que esses tracinhos aqui é a minha letra, né? Mas como eu tô aqui de uma maneira na vertical escrevendo, ia ficar difícil. Então, eu fiz só uns rabiscos para você imaginar que é como se fosse um texto. Essa margem aqui, bem coladinha, vai falar, adivinha? Isso mesmo que você está falando. Uma dificuldade de ida ao próximo, uma dificuldade do ir para o público, ir para as pessoas, uma repressão da conexão que você possa ter. Lembrando mais uma vez, como eu sempre falo, que nenhum traço define um traço, uma pessoa. A pessoa não é só aquele dia que ela acordou deprimida. A pessoa, ela é tudo que ela é, desde o momento que ela nasceu, né? Todos nós fomos crianças um dia, todos nós fomos adolescentes um dia e hoje somos adultos. Hoje você é o quê? Tudo junto. Então, quando nós estamos fazendo um exame da escrita, isso seja para o RH, para o desenvolvimento pessoal ou desenvolvimento dos seus colaboradores, toda essa vida é possível de ser compreendida e ajudar a pessoa. Se você é terapeuta, também você consegue entender essa dinâmica. Como a gente está falando neste momento de um medo, né, de falar em público que pode acontecer, você pode sim olhar sobre isso, né? A letra, a massa do texto estar um pouquinho mais para o lado esquerdo, mais colado, bem como está aqui. Outra coisa também que eu quero compartilhar com você aqui é quando que afeta, né? Que afeta bastante a pessoa quando ela tem medo de falar em público, a timidez também. A timidez é um fator que faz com que você se sinta mais acuado. Os tímidos têm bastante restrições em relação à exposição, né? São mais quietinhos, mais na deles, né? E a pessoa tímida, ela tem uma característica também na escrita. Ela tem uma maneira de escrever, eu vou escrever aqui para você tentar, para eu poder tentar te explicar.
O tímido vai ter uma letra pequenininha, mais ou menos assim, ó. Tá vendo? Imagina que essa aqui é a folha, e nós temos uma letra pequena. Aí você vai somar. A pessoa tem a margem para esquerda, tem a letra pequena. Olha, pode ser que aí a gente esteja de frente para uma questão de alguém que tem uma certa restrição ao falar em público, tá? E outra coisa também que a gente pode identificar é uma escrita muito perfeitinha, sabe? Muito correta, muito bonita. Sabe aquelas pessoas que falam assim, ai, a letra tem que ser bonita, que ela tem que ser arrumada, bonitinha? Então, a vontade de ter uma letra muito bonita, isso vai falar de uma personalidade muito perfeccionista. E o perfeccionista, obviamente, vai sofrer mais quando tiver diante de um público para falar. Essas três coisas podem te ajudar a ter uma ideia. Lembra que você precisa de um aprofundamento. Então, para você ter certeza e desenvolver uma pessoa, realmente ajudar ela, eu indico que você faça o meu treinamento. No treinamento do método Radai, que você vai aprender tudo isso e muito mais. Você vai aprender a aprofundar, a entender essas dinâmicas da personalidade, como ela funciona. Aqui eu tô te ajudando de algumas aplicações muito práticas e cotidianas, porque o objetivo da comunicação aqui com você, seja no canal que você tiver, ou me ouvindo no Spotify, ou no Instagram, ou no YouTube, é que você entenda que existe alguma coisa que fala, puxa, isso pode ser uma luz no fim do túnel. Mas em nenhum momento esses vídeos têm a intenção de falar para você que você pode pegar apenas esses três recortes e resolver a sua vida, ou resolver a vida de uma pessoa que sofre definitivamente com o medo de falar em público. O objetivo aqui é dar uma luz, mostrar que existe um caminho para você poder auxiliar e que entender a origem da sua dificuldade em falar em público vai resolver o problema. O problema não resolvido é quando ele não é visto. Não é a mesma coisa para todo mundo. O que funciona para você não é o que vai funcionar para o vizinho. Existem pessoas que vão ter, por exemplo, uma dificuldade, um medo de falar em público, mas não são tímidas. Então, o ser humano, ele é uma combinação, uma nuance, são 50 tons de cinza, né, que a gente tem. E é importante a gente poder olhar de verdade para isso, honestamente, não simplesmente achar que viu aqui no canal e aí resolveu a vida da pessoa. Não é assim, né? A gente tem que ter uma responsabilidade de saber que aqui são orientações e que pode abrir a sua consciência para dar passos maiores. E realmente você pode se diferenciar no mercado, você pode se destacar na sua profissão, seja qual for, com esse conhecimento aqui, porque dificilmente as pessoas vão saber identificar a origem, até porque elas não sabem te falar de onde começou. Então não depende do outro, mas depende do especialista conseguir saber qual parafuso precisa ser apertado. Para isso precisa de uma ferramenta muito assertiva, objetiva, direta ao ponto. Por isso que eu te faço esse convite. Se você gosta do meu conteúdo e você quer aprender aplicar na sua área, que você faça, sim, o treinamento Método Radaic, e eu vou ter o prazer de te conduzir, te ensinar, te acompanhar nesse curso, onde tem a mentoria acompanhado diretamente por mim. Então, aproveita que você está aqui, né? Se você tá aqui nessa gravação no YouTube, tá vendo essa videoaula, aqui embaixo mesmo tem um link para você entrar para a lista de espera. É uma lista onde você vai colocar seu nome, porque às vezes eu abro turmas, né? Durante o ano, eu pego uma turma um pouco mais restritiva para que eu consiga dar atenção para todo mundo. Não adianta só porque é online encher de gente a sala. Não. Esse treinamento, eu dou atenção para cada um dos participantes. E para que eu consiga fazer isso de uma forma rica para todos, né? Eu prefiro colocar grupos menores e dar atenção individual, né? Esses trabalhos, eles são feitos online, tem as gravações, todas as aulas onde você pode assistir diversas vezes durante o prazo aí de um ano. E você também vai ter as aulas online, ao vivo comigo, para tirar suas dúvidas lá na nossa salinha.
Então eu espero aí que você tenha gostado desse conteúdo. Se você está, de repente, no Spotify ouvindo aqui essa nossa bate-papo, e essa gravação também é para você, essa comunicação, essa entrega também é para você, que você dê uma passadinha também aqui no nosso canal visual, onde você pode ver as ilustrações que eu fiz e compartilhar com o maior número de pessoas, me ajudar aí nessa missão que é levar o conhecimento do autoconhecimento para o maior número de pessoas, porque é isso que vai promover relacionamentos melhores, sucesso profissional e pessoal. A gente se vê no nosso próximo bate-papo.